baseado em tudo aquilo que o reverendo Nilson já disse, e ele, mais uma vez, ele realmente ele insiste na ideia de que os Nefilim, de fato, eram gigantes ou eram seres históricos, pelo menos, né, que possuem historicidade porque eles, de fato, existiram. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Os Nefilim de Gênesis 6:4 são os mesmos Nefilim de Números 13:33, porque o termo Nefilim aparece nessas duas únicas ocasiões na Bíblia, né? Gênesis 6:4 e Números 13:33. São os mesmos personagens ou não? Sim ou não? O senhor pode ler Números 13:33, por favor? Claro que sim. Em português, de preferência. Sim. Falar com hebraísta é um problema, né? Eles acham que todo mundo sabe hebraico. Números 13:33. Também vimos ali gigantes, ou Nefilim, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Relatório dos espias enviados por Moisés a Canaã. Perfeito. Eles acharam lá na Terra Prometida Nefilins, aparece Nefilins, que é traduzido por gigantes. Isso. Filhos de Anak. Isso. Os Anakins. Isso. Tá. Então, os Nefilim de Gênesis 6:4 e os Nefilim de Números 13:33 são os mesmos seres, na sua opinião? Gostaria que você discorresse um pouco sobre isso, por favor. 3 minutos, reverendo Nilson Fontinelli Piedade. Okay. Eu creio que não, né? Eu entendo que não, até por esse ponto que eu tenho defendido, que o dilúvio veio com esse propósito, exatamente de eliminar esse tipo de manifestação na Terra, dessas criaturas híbridas que teriam surgido. O que vai acontecer é que nós precisamos perceber o seguinte: os judeus, na verdade, eles não eram uma nação formada com todo o conhecimento da história, do que Deus tinha feito. É uma nação que está em processo de formação. E essa nação judaica, nós precisamos lembrar que quando Deus chamou Abraão, começa ali a nação de Israel, e depois quando José leva a família, são 70, né, que ele leva ao Egito, eles ficam lá por volta de quase 4 séculos aí, e aí quando eles saem de lá, eles saem agora milhões de judeus. Eles atravessam esse deserto. Até então eles estão aprendendo sobre Deus, tanto que eles não conheciam de Deus quando Moisés vai libertá-los, tanto que ele falou, olha, quando eles se perguntar quem é o Senhor, quem eu vou dizer? Aí Deus só diz que eu sou. E aí, à medida que eles vão convivendo, eles vão conhecendo Deus. Então, eu penso que quando eles entraram na Terra, as referências que eles tinham de histórias passadas, do que aconteceu, o pouco que eles conheciam, né, da história, do que Deus tinha feito na história, eles identificaram aqueles homens gigantes que eles viram, esses homens de grande estatura que eles viram na Terra, eles identificaram como aqueles gigantes. Mas isso não quer dizer que eles sejam descendentes daquela geração, porque ela não teria sobrevivido ao dilúvio. Mas a comparação que eles fizeram, a referência que eles tinham, ele disse, olha, nós estamos com um problema, porque a gente está entrando numa terra, e nessa terra aí nós estamos nos deparando com aqueles gigantes que nós ouvimos dizer que existiram no passado. Mas isso foi um entendimento que eles tiveram. Depois outros gigantes vão existir, como nós sabemos. Golias vai ser um gigante, irmãos de Golias, né? Outros que são apresentados são gigantes, mas sempre passou a ser vamos dizer, uma referência essa questão de gigante, mas que aqui no texto de Números que é citado, realmente são seres humanos, né? Que eu imagino sejam de grande estatura, pelo que o texto nos mostra, mas aqui esses gigantes agora não são realmente mais aquelas criaturas híbridas, mas sim a maneira que os espias viram e acharam que realmente eles fossem comparados com aqueles gigantes híbridos lá de Gênesis 6. Ok.